Olá pessoal, então vamos aqui à nossa segunda aula sobre eletromagnetismo, tá? Então na aula passada a gente falou sobre o magnetismo do ímã, né? Nós vimos que uma bússola, ou seja, a agulha magnética de uma bússola, que nada mais é do que um ímã, né? Ela aponta aproximadamente na direção norte e sul geográfica do local, né? E o polo norte da agulha sempre aponta para o norte, aponta no sentido do campo magnético terrestre. Entretanto, quando eu coloco essa bússola nas proximidades de um ímã, eu verifico que ela sofre um desvio, né? E tem quem desvia esse ímã, ou seja, quem desvia a agulha magnética da bússola é o campo magnético gerado pelo ímã. Então, se eu pego aqui um ímã, por exemplo, em forma de barra, né? Eu tenho aqui as linhas de indução, a gente já viu, né? Que elas são linhas fechadas que se orientam fora do ímã, do norte para o sul, né? Dentro do ímã, do sul para o norte. Então, nesse ponto aqui, a gente sabe que o campo magnético do ímã, né? O vetor campo magnético, ele tem a direção da reta tangente, ele se orienta no sentido das linhas de indução, né? Então, além desse campo magnético gerado pelo ímã, eu tenho nesse ponto aqui o campo magnético da Terra, né? Que é orientado aqui do sul para o norte. Então, nesse ponto, o campo magnético resultante, né, a gente pode obter através da regra do paralelogramo, né? O vetor campo magnético resultante aqui, ele tem a direção dessa diagonal. Então, quando eu coloco uma bússola aqui, ó, eu verifico que normalmente ela sofre um desvio, né? Ela aponta aqui no sentido do campo magnético resultante. O polo norte da agulha passa a apontar no sentido do campo magnético resultante. Entretanto, o campo magnético da Terra, ele normalmente é desprezível em relação ao campo magnético do ímã, tá? Normalmente a gente despreza. Por isso que quando a gente coloca uma bússola nas proximidades de um ímã, o polo norte dela aponta no sentido do campo magnético gerado pelo ímã. O fato é que eu quero chamar a atenção de que o que pode desviar, o que desvia a agulha magnética de uma bússola é um campo magnético, tá? Em 1820, utilizando um aparato experimental não necessariamente igual a esse, um físico dinamarquês por nome de Hans Christian Oras, ele descobre quase que acidentalmente que quando ele fechava o circuito e se formava uma corrente naturalmente nesse circuito, uma bússola sofria um desvio, tá? Então ele concluiu que, assim como um ímã, uma corrente elétrica também estabelece em torno de si um campo magnético. É o campo magnético gerado, foi o campo magnético gerado pela corrente que fez essa agulha magnética sofrer um desvio. Então ele concluiu naturalmente que a corrente elétrica ela gera em torno de si um campo magnético. Então surge aqui o eletromagnetismo, né? A parte da física que estuda, né, a relação entre o magnetismo gerado pelo ímã e o magnetismo gerado pela corrente elétrica. Porque até então não se tinha conhecimento, não existia nenhuma comprovação experimental, né, de que uma corrente elétrica pudesse gerar um campo magnético. Só se conhecia o magnetismo do ímã, não se conhecia o magnetismo, né, gerado também por uma corrente elétrica. Então, hoje a gente sabe que tanto o magnetismo, tá, do ímã como o magnetismo gerado por uma corrente elétrica são fenômenos oriundos de uma mesma causa, tá? De uma mesma propriedade que a gente chama de cargas elétricas. Então, o eletromagnetismo ele surge com a experiência de Oures,
né? O eletromagnetismo ele estuda a relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Então é isso que a gente vai estudar hoje. O campo magnético gerado por correntes elétricas. O módulo do campo magnético gerado por uma corrente, ele depende do meio em que o condutor se encontra, mas também depende da forma do condutor por onde a corrente está passando. Depende se o condutor é retilíneo, se o condutor é circular. Então, é por isso que, inicialmente, vamos ver aqui o campo magnético gerado por uma corrente que passa por um condutor retilíneo. Tá? E para a gente visualizar as linhas de indução desse campo magnético, vamos imaginar aqui esse aparato experimental. Eu vou distribuir aqui limalhas de ferro, tá? Na superfície de uma cartolina, por exemplo, e vou fazer com que um condutor retilíneo atravesse perpendicularmente essa cartolina, tá? Então, quando eu fechar esse circuito e se formar uma corrente, eu vou ter a arrumação, né, dessas limalhas de ferro na forma das linhas de indução do campo magnético gerado por essa corrente. Então, quando eu fecho esse circuito aqui, se estabelece aqui, se forma uma corrente, eu percebo que essas limalhas elas se arrumam na forma de circunferências concêntricas com esse condutor. Então está aí as linhas de indução de um campo magnético gerado por uma corrente. Elas são circunferências concêntricas com o condutor. Agora, vale a pena salientar que o campo magnético ele é formado, né? Ele se estabelece ao longo de todo o condutor. É por isso que eu tenho que imaginar aqui, ó, né? Planos perpendiculares ao condutor e ao longo desse condutor. Para determinarmos o sentido dessas linhas de indução magnética, tá? Eu tenho que saber qual é o sentido da corrente. Eu sei aqui que a corrente ela sai do terminal positivo da pilha, né? Ou da bateria e chega no terminal negativo. Isso é a corrente convencional, né? Bem, conhecendo o sentido da corrente, então eu utilizo uma regra que eu chamo de regra da mão direita. Essa regra diz assim, né? Seguro imaginariamente o condutor com a mão direita, de tal modo que o dedo polegar indique o sentido da corrente. A corrente aqui está orientada para cima, né? Então, os 4 dedos restantes vão indicar o sentido das linhas de indução magnética. Então, as linhas de indução magnética aqui, elas estão orientadas no sentido anti-horário, tá? Obviamente que se eu invertesse aqui o sentido da corrente, eu colocaria o dedo polegar para baixo e os 4 dedos restantes, eles me diriam que o sentido da corrente seria o sentido horário, tá? Bem, a cada ponto de uma linha de indução aí, o vetor, o campo magnético, né? Ele vai ter a direção da reta tangente e ele vai ser orientado no sentido da linha de indução magnética. Aqui no caso, esse seria o sentido do campo magnético associado a cada ponto dessa linha de indução magnética. Em eletromagnetismo, é muito comum encontrarmos vetores entrando ou saindo perpendicularmente em um plano. Então, para a gente representar esses vetores, a gente utiliza a seguinte convenção. Vamos supor que isso aqui seja um lápis. Eu vou desenhar um X aqui e isso aqui é a ponta do lápis, um ponto, tá? E vamos imaginar que esse lápis ele está atravessando perpendicularmente esse plano aqui imaginário, tá? Então, para um observador que se encontra aqui, ó, desse lado, ele vai enxergar esse lápis entrando perpendicularmente nesse plano. E eu represento isso por um X, ó. É isso que ele vê, um X.
Para um observador que se encontra aqui, ele vai ver esse lápis saindo perpendicularmente desse plano e se aproximando dos seus olhos, né? Então ele vai enxergar um ponto. Então, de maneira geral, toda vez que eu quero representar um vetor entrando ou uma corrente perpendicularmente no plano, eu represento isso por um X. E um vetor ou uma corrente saindo, eu represento por um ponto, tá? Ou seja, esse observador, ele está enxergando um vetor entrando e outro saindo, perpendicularmente desse plano imaginário. Então, esse vetor que está entrando, a gente representa ele por um X. E o vetor que está saindo, a gente representa ele por um ponto. Então, eu tenho aqui as linhas de indução do campo magnético gerado por uma corrente. Um determinado plano perpendicular, plano imaginário, né? Perpendicular ao condutor. Então, para eu calcular o campo magnético aqui, ó, o módulo do vetor campo magnético nesse ponto, que se encontra a uma distância d, né, desse condutor, já sei que esse vetor campo magnético, ele tem a direção da reta tangente e tem o mesmo sentido da linha de indução. Esse campo magnético, o módulo desse vetor, ele é proporcional à intensidade dessa corrente e é inversamente proporcional à distância. Significa dizer, quanto maior for a corrente, maior vai ser o campo. Mas quanto maior for a distância, menor é o campo. Então eu traduzo isso aqui matematicamente por essa fórmula aqui, né? Essa constante de proporcionalidade K, ela depende do meio em que o condutor se encontra, tá? E depende da forma do condutor. É aquilo que a gente viu. Mas a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, o campo gerado pela corrente, ele é proporcional à intensidade corrente, inversamente proporcional à distância, tá? Bem, a unidade de campo no sistema internacional, a gente denomina de Tesla, a gente chama de Tesla. Ou a gente pode também chamar de Weber por metro quadrado. Mas essa unidade a gente vai ver lá em indução eletromagnética, tá? Bem, é importante eletromagnetismo a gente saber onde se encontra o observador. A gente está vendo isso aqui em perspectiva, tá? Mas se o observador estivesse aqui em cima ou aqui embaixo, o que é que ele veria? Ora, o observador de cima veria uma corrente saindo perpendicularmente desse plano. Então, para esse observador, né, eu represento a corrente por um ponto. Para esse observador de baixo, eu vou representar a corrente por um X, porque ele vai enxergar a corrente entrando perpendicularmente nesse plano, tá? Ambos vão enxergar as linhas de indução desse campo como circunferências concêntricas com o condutor, né? Nós temos aqui as linhas de indução do campo magnético gerado por essa corrente, né? Como é que a gente encontra essas linhas de indução? Utiliza a regra da mão direita. Dedo polegar saindo perpendicularmente da tela desse computador, os 4 dedos restantes vão indicar o sentido da corrente, ou seja, das linhas de indução. Não é? Aqui no caso, se você utilizar a regra da mão direita, você vê que o sentido dessas linhas de indução é o sentido anti-horário. Bem, para essa figura de baixo, você vai colocar o dedo polegar entrando perpendicularmente na tela do computador e os 4 dedos restantes vão indicar o sentido das linhas de indução. Então, na situação de baixo, as linhas de indução têm um sentido anti-horário. Então, se a corrente está entrando perpendicularmente no plano, né, as linhas de indução têm um sentido horário. Se está saindo, as linhas de indução têm um sentido anti-horário. Tá? Bem, nós sabemos também que a cada ponto, né, a cada ponto dessa linha de indução, o vetor campo magnético, ele tem a direção da reta tangente e tem a orientação da linha.
Então, nesse ponto, né, o vetor campo magnético teria esse sentido, né, da reta tangente, e mesma orientação das linhas de indução. Nesse ponto, teria o mesmo sentido, né? Nesse outro ponto, teria o mesmo sentido. Então, no mesmo lado, o vetor campo elétrico, mesmo lado do condutor, lado direito do condutor aqui, tá? O campo vai estar sempre orientado para cima. À medida que você vai se afastando do condutor, né, o modo do vetor vai diminuindo, né, modo vetor campo magnético. É por isso que eu estou representando o vetor campo magnético, né, por um comprimento, o vetor campo magnético, estou representando ele por um vetor de comprimento cada vez menor. Obviamente que no outro lado do condutor, o vetor campo magnético, ele vai ter um sentido oposto, né, ao sentido que ele tem no outro lado, né? E esses vetores são sempre perpendiculares às linhas de indução do campo magnético, né? O mesmo vai acontecer aqui, né? Desse lado aqui, o vetor campo magnético teria esse sentido, né? Aqui o mesmo sentido, aqui o mesmo sentido, só que o módulo vai diminuindo, por isso que eu estou desenhando um vetor de comprimento cada vez menor, né? No outro lado do condutor, o vetor campo magnético teria um sentido contrário, né? Isso aqui é uma linha fechada, é um círculo, né? Sempre com a mesma orientação, tá? Então, de um lado, o vetor campo magnético tem um sentido, de um lado o condutor, no outro lado, o vetor campo magnético tem sempre um sentido contrário, né? Então, isso é o sentido do vetor campo magnético. Isso é a visão que um observador tem olhando de cima ou de baixo dessa figura. Ele vai enxergar esse condutor furando esse condutor furando perpendicularmente esse plano, né? Um vai enxergar a corrente saindo, o outro vai enxergar a corrente entrando no plano, tá? Então, como é que isso pode aparecer num exercício, né? Num problema? Então, vamos fazer exercícios envolvendo isso aqui, mas vamos fazer isso aqui em outro vídeo para que esse vídeo não fique mais extenso, tá, pessoal? Então, até lá, um abraço.